Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu queria ajudar vocês que têm dificuldade em estipular metas. Para quem não sabe, quando eu fiz 21 anos, né, alguns anos atrás, eu comecei a estudar filosofia e tudo mais, e nesse caminho eu entrei nessa veia da virtude, do autodesenvolvimento. E o primeiro passo, antes de descobrir a psicologia, né, e a teologia e tudo mais, eu encontrei um caminho engraçado, né, um caminho até bem popular hoje em dia, que é até difundido, que é o mundo dos coaches. E eu fiz um curso de coach lá no Rio de Janeiro, uma formação e tudo mais, que foi muito bacana, me serviu de muitas coisas. E entre elas, houve um aspecto que me causou um desconforto muito grande, que era o de estipular metas. Então, aí eles ensinavam a esmartirizar a meta e tudo mais, e a gente até pode falar disso mais pra frente, mas hoje eu queria entrar exatamente nesse ponto. Eu tinha uma dificuldade gigantesca de estipular metas, sabe? Então, imaginar a minha vida daqui a muitos anos e pensar o que que eu quero para minha vida. Então eu tinha algumas clarezas, né? Eu queria ganhar dinheiro, eu queria me casar, eu lembro que eu queria ser útil para as pessoas, mas beleza. Isso tudo é muito bom, então são metas mesmo. Inclusive, se for analisar, hoje eu conquistei todas essas metas, né? Esses dias eu achei o meu caderno de coach de muitos anos atrás, ele tá guardado aqui. E eu fui lá e li essas metas e comecei a ver, cara. Hoje eu sou casado, tenho a minha filha, que era um dos meus sonhos, uma das minhas metas que eu estipulei aí 7 anos atrás, né? Era realmente casar e ter filhos. Hoje eu tenho. Ganhar dinheiro, eu não tinha nenhuma renda. Hoje eu tenho aí um trabalho que, claro, ainda tô. Ainda tem muita coisa para ser feita, mas que já tem um resultado muito interessante, muito satisfatório. E também ser útil para as pessoas, né? Então, hoje eu atendo pessoas e recebo muitos feedbacks que eu ajudo mesmo as pessoas. E então é uma gratidão muito grande de estar vivendo tudo isso, mas enfim, eu nem ia falar sobre isso, mas me lembrei agora aqui fazendo um vídeo disso. E para você ver como é importante a gente ter uma clareza de para onde a gente quer ir, para que a gente possa construir os passos para chegar lá. Porém, nessa época eu escrevia essas coisas, mas eu não tinha uma clareza de como montar isso. O que que eu tenho que fazer hoje, então? E o que que acontece aqui? Muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de estipular metas, porque pensam que uma vez que eu estipule uma meta, isso vai se tornar algo fixo na minha mente, fixo na minha vida. E tem medo de se prender a algo. Mas qual que é o ponto aqui? Percebam, eu queria ganhar dinheiro, mas eu não fazia a menor ideia como. Até pensava que eu iria para o mundo do coach. Hoje eu não atuo como coach, eu atuo como psicoterapeuta e como treinador, como mentor e tudo mais, como professor também. Mas percebam que, então, qual que é o negócio aqui? Exatamente esse é o ponto. As pessoas têm medo de jogar uma meta lá na frente, pensando que vão ter que seguir um caminho muito, muito sólido. E se eu falhar e tudo mais. E na verdade é o contrário. Muitas vezes a gente joga uma meta lá na frente para que a gente possa ter uma clareza de para onde eu vou. E aí, durante esse caminho, existem várias vias, existem várias coisas que vão ter que ser recalculadas. Só que o importante é o quê? Eu ter uma meta, uma clareza, pelo menos geral, de que para onde que eu vou, para que eu possa já ter um eixo, algum caminho seguro de para onde eu quero ir. Então, aqui uma analogia muito boa é do alpinista, né? Imagina um alpinista que ele tem lá a corda dele, ele laça, e ele joga lá em cima da montanha aquela corda e ela se prende. Então ele já sabe para onde ele quer ir, que é o topo da montanha. E conforme ele vai subindo, ele talvez tenha que ir para a esquerda, para a direita, por uma pedra, por outra. Então ele consegue ali ter uma variabilidade de pequenas nuances no caminho. Então eu achava que era o coach, mas não era, era outra história. E talvez minha vida vá guinar para outro caminho ainda. Mas eu tenho clareza de para onde eu quero ir. Eu quero ser útil para as pessoas. Vocês conseguem entender isso? Então, esse que é o segredo para poder traçar metas e poder não ter medo de jogar essa corda lá no topo da montanha. E vamos supor que você laçou a montanha errada. Não tem problema. Você pega tudo aquilo que você aprendeu na sua escalada até ali, então você vai. Não sei para onde eu quero ir, Gabriel. Trace uma meta e conquiste, ou pelo menos busque conquistar. Se no meio do caminho você troca a montanha, não tem problema. Você troca realmente. Então, entende o que eu quero dizer? Às vezes você tinha que escalar aquela montanha até certa etapa para ter um aprendizado, para poder fazer outra coisa. O que você não pode é querer trocar de montanha todo dia, porque aí também você não faz nada. Então, realmente,
pense bem para onde você quer guiar a sua vida. Uma vez pensado, lute por aquilo, mas não tenha medo de errar e ter que trocar de meta, trocar de ideia, ir para outra montanha se necessário. É claro que quanto melhor a sua meta, mais dificilmente você vai trocar de montanha. Então eu nunca tive que trocar a minha montanha, né? Porque eu já sabia que eu queria casar, constituir família, construir virtude desde essa época. Mas eu tive que trocar muito o caminho da montanha, da mesma montanha. Então, tire um tempo para pensar qual montanha você quer laçar e não tenha medo de trilhar o caminho, né? Tipo, o que que eu faço agora? Eu quero isso. E agora por onde que eu começo? Comece por qualquer lugar. Só comece a se movimentar que você vai encontrar o melhor caminho. O que não pode é ficar na base, no chão, né, procurando, olhando para as montanhas, perdido. E agora, e ficar anos e anos e anos. Então, sim, se debruce sobre qual montanha você vai escalar, mas decida-se sem medo de errar e comece o movimento. Porque muitas vezes é no meio do caminho que você vai descobrir qual é a montanha certa, qual é o caminho certo e para onde que você vai. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela audiência de vocês e nos encontramos aí no nosso próximo vídeo. Um forte abraço.